para vocês que a aula vai ser gravada. Vocês têm que aí aceitar, por favor, para a aula gravar. Isso, está gravando. Obrigada, viu? Então é o seguinte, turma. A semana 3 do nosso PET, ele vai falar das redes de comunicação. O que é uma rede de comunicação? Alguém já ouviu falar? Pode ativar o microfone para vocês falarem comigo, tá? O que é uma rede de comunicação? Ixi, não sei. É isso? Não, Então não, vamos eu lá. acho que não é isso não. Eu Ah, acho é, rede de comunicação, por exemplo, um modo de é. se comunicar, por exemplo, virtual, internet, WhatsApp, uma rede de comunicação. Isso. Então, o que nós temos agora, essa forma de eu poder vê-los, ouvi-los e vocês a mesma coisa com relação a mim, isso é um meio de comunicação, não é? Exato. Só que a gente pode pensar que nem sempre os meios de comunicação eles foram iguais. Em determinado momento da nossa história da humanidade, as formas de se comunicar elas eram muito variadas. As comunicações elas ficavam mais restritas ao local. Por quê? Vamos pensar lá no homem das cavernas. Será que ele conseguia se comunicar? Imagina, tinha um homem da caverna lá no sul da África e outro lá na Europa. Será que ele conseguia comunicar fácil com essas duas áreas diferentes? Não, né? Por quê? Não tinha Zap, né? Como diz minha mãe, não tinha WhatsApp, né? Não tinha um Facebook lá para você ficar futricando a vida do outro, mandar um recadinho, não é mesmo? Então, a gente percebe que as formas de se comunicar do homem, desde que ele surgiu, cerca de 150 mil anos atrás, na África, até os dias de hoje, foi se modificando. Então, as áreas do nosso planeta, elas foram se comunicando através principalmente dos meios de transporte, tá? Então, é o seguinte, um local tinha informações sobre o que acontecia em um outro local distante, porque alguém saiu de um local para ir até esse outro local, certo? Como que essa pessoa poderia ir lá, vamos pensar assim, até o século XV, por exemplo? Ou ela ia a pé, ou ela entrava num barco e ia, se ela estivesse próximo do mar, se ela estivesse próximo a um rio, ou ela ia, montava num cavalo ou numa carroça e ia, não é? Vocês acham que era fácil sair de um determinado local e ir para o outro a pé, a cavalo, a barcos, que eram muito simples, diferentes de hoje? Não era. Imagina o seguinte, vamos pensar aqui na nossa realidade. Você precisa ir a São Paulo. Só que nós estamos 200 anos atrás. Você está aqui onde é Alfenas e você precisava ir até onde é São Paulo. 200 anos atrás, como que você poderia ir a São Paulo? Você precisava mandar um recado lá para alguém de São Paulo. Como que você ia fazer? Quais as possibilidades que você tinha para conseguir chegar até São Paulo? Você podia ir a pé, não é? O que Professora, na mais? verdade, a senhora está usando o exemplo de 200 anos. 200 anos, na verdade, então, existia já a escravatura. Então, existia as pessoas que poderiam levar cartas, no caso. Então, Mas 200 anos como que essas atrás. cartas? Será que era só Não, a eu senhora poderia. mentalizar o pó do Então, Pirlim Pim Pim, saía daqui e chegava lá em São Paulo? a professora dos bruxos da época era bom, né? Ah, Então, não, então, entendi. aí você, como na época existia escravatura, quem tinha mais poder, no caso, obrigava as pessoas, entendeu? A andar, porque, né, já é escravatura, já não ia emprestar um barco para a pessoa ir, né, porque já se chama escravatura. Então, né, é a pé. Então, as pessoas poderiam ir a pé, podiam ir a cavalo, podiam ir a carroça. E isso demorava muito tempo, não é? Agora, hoje, se eu preciso ir a São Paulo, eu entro num carro, pego um ônibus, e nos casos aí mais extremos, a pessoa pode pegar um helicóptero, um avião e rapidinho chegar lá. Isso não vai ser uma comunicação do recado que eu preciso tirar daqui para levar a São Paulo? Não chega de maneira muito mais rápida do que pensar 200 anos atrás? E o que que tem hoje que favorece essa interligação dessas duas áreas? Os meios de comunicação que também foram se modificando. Se antes as pessoas se comunicavam por carta, hoje eu posso mandar uma mensagem no WhatsApp instantaneamente. Foi só eu mandar lá no grupo, gente, estou esperando vocês que vocês logo entrar. Não é isso? Sim ou não? Sim, né? Então, da mesma forma que, por exemplo, os meios de transporte foram se modificando, foram se modernizando, ao passo que o homem também foi desenvolvendo técnicas e tecnologias, os meios de transporte que também, os meios de comunicação que também acompanharam essa evolução, também foram se modificando ao longo do tempo. Se a gente parar para conversar com os nossos avós, a única forma deles saberem o que acontecia no mundo era através da televisão e do rádio.
Hoje em dia, além da televisão e do rádio, eu tenho um telefone que eu posso ligar para uma pessoa em qualquer canto do mundo, que eu posso mandar uma mensagem se essa pessoa tiver acesso à internet, que pelo computador ou um celular ela vai conseguir ter acesso à informação ou aquilo que eu quero passar para ela, né? Então, as ligações, as comunicações entre os diferentes locais, eles podem ser feitos tanto pelos meios de transporte que vão levar pessoas de uma área para outra, como também pelos meios de comunicação, que vão ser rádio, televisão e a própria internet, o telefone, tá? O que a gente pode pensar que houve de mudança dos meios de transportes ao longo da existência da humanidade? Então, quando o homem deixou de usar só suas próprias pernas para se locomover, quais que eram os principais meios de transporte até mais ou menos o século XIX? Era barco, cavalo e carroça, certo? Não era isso que as pessoas utilizavam? Aí, da metade do século XIX para frente, o que a gente começa a perceber? Que tanto os barcos quanto o desenvolvimento de um novo meio de transporte, que eram os trens, possibilitaram o deslocamento de pessoas e de mercadorias a uma velocidade muito maior, certo? Por quê? Lá na Inglaterra foi desenvolvida uma máquina a vapor. Essa máquina, ela foi inicialmente utilizada na produção industrial. E depois perceberam que esse motor a vapor ele poderia ser adaptado para colocar, por exemplo, numa locomotiva, que é um trem, para colocar dentro do navio para ele conseguir ser mais rápido na navegação e não depender somente do vento. Então, a comunicação entre os lugares, a interligação entre os lugares, começou a ser muito mais rápida graças a essa mudança dos meios de transporte, que antes era cavalo, carroça e barco, agora eu tenho navios e tenho locomotivas que transportam muito mais mercadoria em um tempo muito pequeno. As pessoas conseguem percorrer distâncias cada vez maiores em um tempo cada vez menor, né? E aí, de repente, lá na metade do século XX, se descobriu que o petróleo era um recurso que até que não era tão caro para ser utilizado como fonte de energia. E que esse petróleo, ele poderia não só ser utilizado lá nas indústrias, como também dentro de alguns tipos de motores que poderiam locomover pessoas e também mercadorias. Eu estou falando dos automóveis, dos carros, das motos, dos caminhões, dos ônibus, e que vai possibilitar a gente se deslocar de um local para o outro de maneira muito mais rápida. Imagina que você tem que levar uma encomenda para Paraguaçu. Você vai a pé. Quanto tempo que você acha que você leva daqui de Alfenas a Paraguaçu a pé? Nossa, a gente tá assim, ó, com o tico e teco tentando calcular. Demoraria muito tempo para você conseguir chegar lá a pé, fora o seu cansaço. Será que você conseguiria levar uma encomenda muito grande, muito pesada a essa distância? Não, né? A gente não conseguiria. A nossa capacidade, ela é bastante limitada. Agora, se eu tenho um caminhão, se eu tenho um carro, eu consigo ter essa possibilidade de levar mais mercadorias em um tempo muito mais ágil, um tempo muito mais curto. Então, a gente percebe que ao longo da história da humanidade, os meios de transporte eles foram sendo desenvolvidos de acordo com as necessidades do ser humano e com as tecnologias que eles tinham na época. Então, hoje, que tipos de meios de transportes que a gente tem? A gente tem as estradas, as rodovias, que é onde são os locais que os automóveis vão acabar se deslocando, né? Rodovia é onde é o asfalto, estrada é aquela de chão batido. A gente tem as ferrovias, onde os trens vão passar. Eu tenho as hidrovias, que são os barcos navegando nos rios. E eu tenho os portos, que são locais que eu vou receber os navios, mas lá no litoral. Né? Eu tenho também os aeroportos, são locais adequados para receber esses aviões. Cada um desses tipos de meios de transporte vão possibilitar que haja uma integração dos locais. Bom, graças a um carro, eu consigo conhecer São Paulo, consigo conhecer Rio de Janeiro, Belo Horizonte, porque é muito mais fácil. Antigamente, antes da existência de um automóvel, antes da existência de uma locomotiva,
Conhecer locais tão distantes de onde eu moro era quase que impensável, porque eu teria que fazer isso a pé, teria que fazer isso a cavalo, né? Isso provocaria um desgaste muito grande, não é mesmo? Tudo bem? Vocês já conseguiram imaginar o quanto que os nossos avós perceberam de modificação tecnológica ao longo do tempo? Eu sempre que dou aula sobre isso, eu gosto de citar o exemplo que eu tive. O meu primeiro telefone foi um telefone quadradinho. A única coisa de interessante que esse celular tinha era um joguinho da cobrinha. Porque eu sou muito pobre, não tinha dinheiro para botar crédito para ligar para meus amigos. A única coisa que eu tinha era ficar brincando no jogo da cobrinha. Ai, Bia, mas você não tirava foto? Não, o celular naquela época não tinha câmera para tirar foto, né? Ao longo do tempo, os celulares foram se modernizando, até a gente chegar hoje e ter tudo que um computador tem, um aparelho celular também tem. Houve essa modificação. E isso eu tenho menos de 30 anos. Agora, imagina nossos avós, tem 70, 80 anos. O meu pai conta que ele já morou, quando criança, numa casa que não tinha luz, que era por lampião, que tinha que acender vela dentro de casa. Vocês conseguem imaginar a vida de vocês sem luz, sem ter um banho quentinho no chuveiro, sem ter um refrigerante geladinho lá na geladeira? Não, né? É complicado, não é mesmo? Sem luz até que vai, mas agora sem internet eu já não posso te garantir. Vocês conseguem imaginar a vida de vocês sem internet? Sem TikTok, sem Instagram, sem Facebook, sem WhatsApp, né? Hoje em dia as televisões têm, exatamente, as televisões têm hoje acesso a Netflix, acesso a todo qualquer tipo de aparelho. Vocês conseguem imaginar? O dia que a iTop, a Webnet, vai fazer manutenção na internet na casa da gente, a gente fica 2, 3 horas sem internet, nós não ficamos quase doidos? A gente fica revoltado, você acha que não tem o que fazer? Você só chacoalhando a cabeça, né? A gente fica perturbado. Mas existiu um momento, um período da nossa história em que não existia nada disso, não existia luz, não existia internet. Conversa com os pais de vocês, com os avós, eles vão contar isso para vocês, né? E que os meios de comunicação, eles foram se modernizando a ponto, por exemplo, de todo mundo ter acesso a um celular com uma internet. São raras as pessoas que não têm acesso à internet, não têm um celular. E a pessoa com acesso a um celular, ela pode se comunicar com qualquer pessoa do mundo. Olha só, por exemplo, eu não sei onde é a casa de cada um de vocês. Não sei onde vocês moram. Vocês não sabem onde eu moro. Nós não somos vizinhos. Pode ser que sim, mas provavelmente não, porque eu moro aqui no Trevo, do ladinho do asfalto da Unifenas, né? Mas a gente está conseguindo se comunicar, a gente está conseguindo trocar informações. Se vocês ligarem a televisão agora, daqui a pouco vai começar o jornal. Se aconteceu algo lá na Alemanha, aconteceu algo lá na China, aconteceu algo nos Estados Unidos, a gente vai ficar sabendo, vai? Sim ou não? Então, a gente consegue ter essas comunicações por meios de transporte e meios de comunicação que vão se modificando. Pode ser, por exemplo, que daqui a um tempo existam outras tecnologias que sejam muito mais eficazes, mais modernas do que as que existem hoje. Só que nem todas as pessoas, nem todos os lugares têm acesso aos mesmos meios de transporte e aos mesmos meios de comunicação que nós temos hoje, tá? A gente está vivendo agora nesse período de pandemia, né? E tem gente que acaba, muitas das vezes, se contaminando com o coronavírus e a pessoa não consegue sair da casa dela e pedir uma ajuda, um atendimento médico, porque na casa dela, próximo à casa dela, não tem um ponto de ônibus, próximo à casa dela não tem um local onde ela pode pedir um táxi. Então, será que todo mundo tem acesso aos mesmos meios de transporte? Tem gente que não tem um telefone para ligar para o SAMU, para ligar para os bombeiros, para a ambulância buscar ela porque ela está passando mal. Então, olha só, a gente está aqui com o computador, com o celular ligado, não sei como é que vocês estão aí na casa de vocês. Vocês são privilegiados, nós somos privilegiados, porque nem todo mundo. Quantos de vocês não conhecem um colega, um primo, alguém da sala, alguém da escola, que não está conseguindo assistir aula nenhuma, não conseguiu baixar o patch em lugar nenhum, porque não tem celular, porque não tem internet? Essa é uma realidade. Apesar de o mundo inteiro hoje estar cada vez mais interligado pelos meios de transporte e também pelos meios de comunicação, existem essas dificuldades aí de integração. Nem todo mundo tem acesso às mesmas coisas,
certo? Estava brincando hoje de manhã com um aluno de outra escola, que esse meu telefonezinho aqui, ele tem uns 5 anos de idade, né? Já tá bem velhinho. Eu tô torcendo para ele não morrer, né? E aí, eu quando comecei a pesquisar sobre aparelhos celulares, lançou um iPhone Ultra Mega, sei das quantas lá, iPhone 20 quase, né? Gente, o valor de um iPhone dá para você comprar 2 apartamentos no centro. Será que todo mundo tem condição de comprar um iPhone esse último, de último lançamento? Caro demais, né? Eu não tenho essa condição, não. E aí a gente pensa, poxa, será que só eu que não tenho condição de comprar um telefone tão caro? Vocês têm condição de comprar um telefone de 8 mil reais? É muito dinheiro, né? 8 mil reais, gente, é muito dinheiro. E todo mundo tem de condição de comprar esse telefone caro desse jeito? Não, é isso. E aí alguém pode falar o seguinte, sabia, mas tem celular mais barato, tem celular mais barato. Mas será que todo mundo tem condição mesmo de comprar esse celular mais barato? Tem gente que não. Ou ela come arroz e feijão durante um mês, ou ela tem esse telefone. Então, as desigualdades sociais no nosso planeta, elas são muito grandes, certo? Alguém quer comentar alguma coisa? Professora, a senhora disse sobre tecnologia tá aumentando. Se existe hologramador, que é aquele negócio, tipo, de um lado a Uhum, pessoa aparece, como que, tipo, como que acontece isso? Tipo, do nada aparece, do nada. Porque, tipo assim, uma videoconferência já é uma coisa muito evoluída. Agora, tipo, do uhum. nada, você liga um aparelho e a pessoa, na onde ela está, aparece para você, tipo, na sua frente. É que na verdade Isso é esses muita aparelhos, tecnologia. eles vão fazer tipo um escaneamento do seu corpo, né? E ele vai reproduzir todos os seus movimentos do outro lado, tá? Então, por exemplo, eu estou dando aula, vou ficar em pé, começa a dar aula. Ao invés de você me ver só através dessa tela, eu aqui, a cadeira, a porta, a parede aqui atrás, você vai enxergar o meu corpo inteiro. Então, todos os meus gestos, se eu tô lá batendo o pé assim, se eu tô com a perna cruzada, se eu tô andando de um lado para o outro, você vai enxergar esses movimentos. Por quê? Esse aparelho está fazendo um escaneamento de todo o meu corpo, tá? Para reproduzir do outro lado. Só que, claro, essas são tecnologias caras, né? Então, não é algo que é assim, que é muito comum você observar, né? Certinho, Na pessoal, verdade, dúvidas? na Ah, verdade, era um comentário só da tecnologia. Não era perguntando como acontece. Mas eu me dar uma resposta ah, legal. mas tá bom. E aí, turma, eu tô aqui com o pet de vocês aberto. Provavelmente vai sumir um pouquinho. Tá conseguindo enxergar a tela do pet? Sim? Sim ou não, turma? Não, aqui pra mim tá aparecendo duplicada a tela. As duas chamadas tá aparecendo. Mas vocês Tá estão aparecendo vendo mesmo. aqui, ó, o mapa do Brasil? Estão conseguindo enxergar? Não, eu não tô vendo, Então, não. Não. A senhora tá no. A ó, senhora tá eu vou com a aba aberta interromper só do aqui. Meet. A senhora tá com a aba aberta do Meet. A senhora não deveria Isso. entrar na aba do Não, coisa pra ó. poder gravar a Vou tela? compartilhar uma janela. Ó, agora, apareceu o mapa para vocês? Sim ou não? Apareceu. Apareceu pra mim? Ah, muito bom. Então, Também. aqui, a gente vou dar as orientações sobre a resolução das atividades. Aqui são as primeiras atividades que tem da semana, tá? Então, vocês devem ter assistido algumas aulas minhas atrás, em que eu falei sobre os mapas, né? O que é um mapa para geografia? Um mapa é a mesma coisa que um texto lá na língua portuguesa. A professora de vocês é a Ana Lu? É? A minha, acho que só a minha, ó. A minha é da Emily, só que é. Ana Lu. Eu acho, né? Não sei. Acho que Então, não. assim, as Tô professoras doido. de português de vocês, quando ela vai dar uma aula de redação, de gramática, geralmente elas levam um texto e vocês têm que interpretar esse texto ou desenvolver uma atividade sobre aquele texto. Então, geralmente tem lá um título, né, da onde que aquele texto foi tirado e assim por diante. Aí você lê, faz a sua interpretação e desenvolve as atividades propostas pela professora. Não é isso? Geralmente que se faz. O mapa é a mesma coisa para a geografia. O mapa eu tenho um título, eu tenho um assunto e eu tenho como interpretar esse mapa. Então, se vocês assistiram lá a nossa aula, o que eu tenho que ver dentro do mapa? Eu tenho que ver o título dele, eu tenho que ver o que tem dentro dele, se é cor, se é linha, se é símbolo.
Para entender o que essas coisas que estão dentro do mapa significam, eu vou olhar a minha legenda. E aí eu vou tentar interpretar todas essas informações contidas ali. Então, esse mapa que nós temos, que vocês têm lá na apostila de vocês, ele vem como título Redes de Transporte 2014. Então, aqui temos o mapa do Brasil, certo? E nesse mapa do Brasil, em azulzinho, eu tenho os rios que nós temos no Brasil, certo? O que está em vermelho são as estradas pavimentadas, ou seja, são as rodovias. O que está, as estradas pontilhadinhas, são as estradas sem pavimentação, que são as estradas de terra, certo? O que a gente tem, essas linhas mais escuronas aqui pretas, são as nossas ferrovias, e essas outras aqui são as hidrovias. Aqui no litoral, a gente tem alguns barquinhos que mostram os portos, onde os navios que vão transportar mercadorias e pessoas vão chegar. E nós temos algumas bolinhas laranjas que tem um aviãozinho ali no meio. Cada lugar desse tem um aeroporto. E a gente tem vários pontinhos amarelos. Esses pontos amarelos são terminais hidroviários. É como se fossem portos no meio dos rios, ok? Então, o Brasil é um país muito grande. Então, a gente vai ter quais formas de transportar pessoas e mercadorias? A gente pode utilizar estradas pavimentadas ou não. A gente pode utilizar aeroporto, ferrovia, hidrovia. Certo? Tudo bem? O que a gente pode ver? Será que em todos os locais do Brasil eu tenho a mesma quantidade de rodovias? Será que tem a mesma quantidade de linhas vermelhas em todo o Brasil? Sim ou não? Fala aí para mim. Em todo o Brasil eu enxergo a mesma quantidade de linhas vermelhas? Não. Não, né? Olha aqui, aqui tem muito e aqui tem pouco, não é? Certo? Então a gente vai perceber que em alguns locais eu tenho mais rodovias, em outros locais eu tenho mais hidrovias, outros locais eu tenho mais aeroportos, enquanto que em outros locais eu tenho mais terminais hidroviários e assim por diante. Bom, o que eu fiz então agora? Eu interpretei esse mapa. Então, esse mapa vai falar de tipos de transportes que o Brasil tinha no ano de 2014. Então, foram utilizados símbolos, linhas e cores para falar dos tipos de transporte que o Brasil tem. Perfeito? Agora vamos responder as questões. Número 1. Qual é o título do mapa? Aonde é que eu olho o título do mapa? Ele vem geralmente aqui em cima, tá? Redes de Transporte 2014. Ponto. Esse é o título do mapa. Aí vem a segunda parte da questão. Como se trata de redes de transporte, como esses meios de transporte estão sendo representados? Beleza. Tipo de meio de transporte, a gente viu que tem aqui. A gente viu hidrovia, rodovia, ferrovia, certo? Então, você vai escrever. Onde que eu observo isso, Bia? Aqui, ó, na sua legenda. Então, a gente pode pensar aeroporto, porto e estradas e ferrovias, certo? É só observar o mapa. No número 2, onde as redes de transporte rodoviária, ferroviária e aeroviária se encontram mais? Ou seja, está pedindo para você dizer que parte do Brasil eu tenho mais rodovia, mais ferrovia e mais aeroporto. Aí eu vou voltar no mapa. Ah, é mais no litoral? É mais no centro? É mais no norte? Tá? Você vai dizer aonde é que tem cada uma dessas coisas, onde é que tem mais, tá? Então, ó, as rodovias, ferrovias, aeroportos e as hidrovias. Aonde é que concentra cada um deles? É fácil, não é, turma? Só olhar no mapa, não é? Sim? Olha agora o número 3. Compara as estradas, as rodoviárias, os meios de transporte rodoviário com a rede ferroviária. Qual delas é mais extensa? O que é que tem mais? Por que que isso acontece? Então vamos olhar aqui. Aumentei aqui o zoom para a gente ver. As rodovias são todas essas linhas vermelhas, certo? As ferrovias são essas linhazinhas pretas. O que que a gente tem mais? Não é a grossona, não. São as mais fininhas, tá? E que a gente tem mais? Linhas vermelhas ou linhas pretas? Essas fininhas aqui. O que eu tenho mais?
Linhas vermelhas, que são as rodovias, ou as linhas pretas, que são as ferrovias? Linhas vermelhas, velho. Que são as rodovias, né? Então, olha lá a pergunta: o que, que tem mais? O que, que é mais extenso? A rede rodoviária, as rodovias, ou a rede ferroviária, as ferrovias? O que, que tem mais? As rodovias, que Rodovias. a gente falou. Por que, que vocês acham que o Brasil tem mais rodovia do que ferrovia? Não sei. No Brasil, pessoal, vou interromper aqui para vocês me verem. No Brasil, por volta dos anos 50, tivemos um presidente chamado Juscelino Kubitschek. O que ele fez? Ele queria que todo mundo pudesse andar de carro. O que eu vou fazer então? Vou abrir estrada no país inteiro. Porque se não tiver estrada, não tem como o carro andar. O carro anda no meio do pasto? Não anda, né? Ele anda na estrada, não é mesmo? Então, foi uma política do governo que criou essas estradas, e aí é por isso que a gente tem tanta rodovia e estrada no nosso país, tá? Ele queria que todo mundo utilizasse o carro como meio de transporte, certo? E aí também para beneficiar a indústria, mas é esse o motivo, tá bom? Aí vem uma outra questão, tem uma charge para a gente observar. Aqui a gente tem dois índios, um querendo se comunicar. Ele está querendo dizer para alguém que ele está apaixonado. O que que esse primeiro índio está fazendo para mostrar que ele está apaixonado? O que que ele está fazendo? Um coração em formato de fumaça. Está fazendo, está mandando um sinal de fumaça em formato de coração. Tenho Agora, esse certeza que outro, funciona, viu? Ou ele funciona ou mata a pessoa intoxicada. das duas, uma. E aqui, a segunda forma, como que esse outro índio está mostrando para outra pessoa que ele está apaixonado? Cantando uma música, E fazendo o quê? uma pintura, Não, aqui é um aparentemente. computador. Então, ele está mandando pelo computador uma mensagem dizendo que está apaixonado, tá? Tecnológico esse computador, né? É, tecnológico, índio, né? Moderno, tá até de tênis aqui, ó, tá moderno. Aí vem a questão: como os meios de comunicação mudaram o dia a dia das pessoas? Será que esses dois índios estão se comunicando da mesma forma? Estão ou não? Não. Será que a forma como os nossos avós mandavam recado de uma pessoa para outra é da mesma forma como nós mandamos recado hoje de uma pessoa para outra? Não. Não. Não, né? Vamos pensar, a nossa avó. A nossa avó queria mandar um recado para a irmã dela que morava lá em Belo Horizonte. Como que a nossa avó ia fazer para mandar esse recado? Tipo, 50 anos atrás. Como que a nossa avó ia mandar esse recado para alguém lá em Belo Horizonte? Há 50 anos atrás tinha as tradições do pombo correio, né? Ele Então, era mais. pombo correio, acho que não, mas já tinha as cartas que eram enviadas. Só que as cartas demoram para chegar, não é? Agora, se a sua avó quer mandar um recado para alguém lá em Belo Horizonte, o que ela faz? WhatsApp. WhatsApp? Exatamente, chega instantaneamente. Então, ó, olha a pergunta: como os meios de comunicação mudaram o dia a dia das pessoas? O que aconteceu com a comunicação hoje? Ela se tornou Fácil. mais fácil e mais rápida, não é? Ó, fala aqui, Imagina o sim. quanto tempo que essa carta não demoraria para sair de Alfenas até chegar a Belo Horizonte. Agora, basta mandar um WhatsApp, no mesmo segundo já chegou no telefone da pessoa, não é mesmo? Agora, olha a questão 5, super importante nesse período que a gente está vivendo. Quais os meios de comunicação a sua família utiliza para saber mais a respeito da pandemia do coronavírus? Como que vocês, lá no começo da pandemia, fizeram para entender o que, que era coronavírus? Como que vocês ficavam, Paula, não, como que eu vou receber as primeiras informações? O que, que é isso? Como que vocês se Dormi na informaram? internet. Na Internet? Na internet no quê? Vocês foram no site de uma Jornal. revista, de um jornal, Hum, Facebook, Instagram, Sim. WhatsApp? Na Onde vocês verdade. recebiam as primeiras informações na internet? Ah, foi pelo jornal, eu acho. Não tô Pelo lembrado, mas jornal. acho que foi. Então foi na televisão. Sim. Alguém contribuiu? Na verdade, não.
Foi no celular. O celular estava conectado com a TV. Foi aí. Tava os dois no mesmo canal. Essa caiu. Entendi. Eu Alguém comentei. recebeu alguma notícia alguma vez pelo WhatsApp sobre o que que era o coronavírus? Como Outra ter que informação fazer de para pessoa para se pessoa. De pessoa para hum, pessoa também recebi algumas informações. conversando? Mas você começou a conversar com as pessoas no começo da pandemia? Ah, já é complicado, professor. É sim, mas nas aulas, os professores foram os primeiros a me contar o que estava Mas e acontecendo. depois, quando a gente entrou nesse isolamento? Porque eu, por Ué, exemplo, eu entrei nesse isolamento e estava meio sem entender o que que era, o que estava acontecendo, o que que era essa doença. não, eu já estava de boa, já estava meio que Consciente. E aí, gente, a consciente. gente começou a Ah, receber eu sou algumas eu, né, professora? notícias, né? Inclusive algumas que eram fake news. Por exemplo, chegou no celular da minha avó uma mensagem, um áudio, uma pessoa dizendo que ela era médica, era um médico, e que se quanto mais água a pessoa Essa parte. bebesse, isso prevenia a pessoa de pegar coronavírus. O que que a minha avó fez? Ficou com a boca colada na torneira, né? Quase morreu congelada, exatamente, né? Coitada. A minha avó não apurou se essa informação era verdadeira, ela não foi atrás de saber se aquela pessoa que mandou o áudio era um médico mesmo ou não, levou aquilo como verdade. Minha avó poderia ter morrido resfriada em excesso, também fez mal, leva a gente a morte, E né? o pior Outra é que coisa. ela pode ter repassado para alguém. Exato. Aí vem a pergunta, ó. Os seus familiares se preocupam com as fake news? Vocês tentam descobrir se aquelas informações que vocês recebem são verdadeiras? Você tem algum caso para relatar de alguém que mandou uma notícia para você e você acreditou que aquilo era verdade, nem foi apurar se era fake news ou não? Tem uma até recente. Nossa, tá dando muito eco. É uma recente que aconteceu, tipo, um rapaz ele mandou um vídeo falando quem que ele era e tal, e falou que em 7 dias de tudo ia ficar escuro, que não era para sair de casa, que era para colocar. Falou um monte de coisa. O que aconteceu? Não aconteceu nada. Nada, né? Então, olha o perigo que a gente tem de passar as informações adiante. Pode levar alguém à morte no caso desse, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Hoje em dia é muito mais fácil a gente se comunicar, é muito mais fácil trocar informações, só que ao mesmo tempo que eu recebo muita informação, eu também posso passar muita informação. E se eu não verifico se aquilo é verdade ou não, eu posso levar alguém à morte. Todo mundo concorda com isso? A minha avó não poderia ter morrido? Imagina, a pessoa tomar 20 litros d'água num dia, gente, a pessoa morre, não pode, né? Então, poderia acontecer. Então, hoje, a gente pode se comunicar e receber notícias do mundo inteiro, mas, ao mesmo tempo, esses problemas podem ser muito maiores, não é mesmo? Certinho? Pessoal, então esse foi o nosso encontro, tá? Foi mais aí um bate-papo para a gente se ver, para a gente se unir, né, nesse momento. Espero que vocês estejam bem. Vocês têm lá meu WhatsApp, vocês podem me mandar mensagem sempre que surgirem dúvidas. Vocês estão conseguindo enviar para minhas atividades, né? Continuem assim. Eu vou ver se eu mando para vocês uma gravação, essa gravação lá no grupo, para quem quiser rever e os colegas poderem assistir também. E vamos marcar outras, tá? Para a gente ir conversando, tá bom? Certinho? Então vamos encerrar. Fiquem com Deus, se cuidem e vamos torcer para que a gente possa voltar para a escola logo, não é mesmo? Né? Tchau. Então, gente, tchau. Beijos. Fiquem com Deus, viu? Tchau, Saudade de vocês. professora. Tchau, beijo, Alanis. Fica com Deus, viu? Alanis não Deus mostrou a quiser. carinha, né, Alanis? Gente, pode sair da reunião, vou interromper aqui, tá bom? Beijos. Tchau. Tchau.